Meus amigos, vou mostrar para vocês hoje aqui é um fotocélula. É bem simples de você montar, certo? Usa só um transistor. Só um transistor. Usa um transistor, usa um relé, aquele relé pequeno que usa em no break, né? E bem fácil de montar, tá vendo? Eu vou mostrar como é que ele funciona e vocês vão entender bem fácil. Aqui tem um LDR, né? O LDR é um componente que ele varia de acordo com a luminosidade. Se tiver luz, a resistência dele é baixa. Se não tiver luz, a resistência dele é alta, chega até 1 mega. 1 mega a resistência dele. Mas se tiver luz, a resistência dele é baixa, ele funciona quase que nem curto, certo? Então aqui nós temos uma alimentação de 12 volts. Alimentação de 12 volts, essa alimentação de 12 volts ela é para polarizar a base do meu transistor, certo? Então no caso aqui tem luz, tá vendo aqui que a tensão está sendo baixa, está sendo 0,12. No caso milivolts. Nós precisamos de 600 milivolts, né? 0,6 para poder polarizar esse transistor aqui, ó. Para poder polarizar ele. 0,6 nós precisamos, certo? Então, com essa tensão que está aqui, ele não vai polarizar. E outra coisa, o transistor ele funciona, se ele tiver saturado, ele funciona numa chave fechada. E se ele tiver cortado, ele funciona na chave aberta. No caso aqui, o transistor está cortado, ó, chave aberta. Ó. Tá vendo? Tá funcionando com chave aberta. Então, do jeito que ele está aqui, ele não vai funcionar, não vai acender a luz, porque aqui está sendo aplicada outra tensão aqui, né, que é para alimentar, no caso, o relé, né, relé. E se ele tiver cortado, essa tensão de 12, ela vai ser 12 também aqui, ó. Vai estar 12 ali também. Tem 12 aqui. Eu vou até escrever aqui, ó. Você vê. 12 volts, certo? Então, aqui não vai ter condições de alimentar a bobina do relé, porque tá 12 volts. 12 e 12. Então, como é que ele vai funcionar? O que é que ele precisa para poder funcionar esse relé e acender essa luz? Precisa que o transistor seja polarizado, né? O transistor seja polarizado. Então, para esse transistor ser polarizado, aqui tem que estar de noite aqui, né? Tem que estar de noite, escuro. Aí essa resistência aqui vai ser alta, vai ser em torno de 1 mega, né? Em torno de 1 mega. Aí vai gerar aqui uma tensão de polarização, que é 0,6 volts, que é a tensão de polarização do transistor, que vai polarizar esse diodo aqui, ó, certo? Vai polarizar o diodo e vai fazer com que esse transistor se torne chave fechada, no caso. Ele vai se tornar chave fechada, ó. Aí ele vai se tornar assim, ó, chave fechada. Aí se tornando chave fechada, vai acontecer o quê? Que aqui vai se tornar um ponto negativo aqui, ó. Vai se tornar aqui 0 volts aqui, ó. 0. Então se eu medir daqui a aqui, aí eu vou ter 12 volts. Porque antes eu só teria 12 volts se eu medisse daqui aqui, e se eu medisse daqui a aqui, eu teria 12 volts. Então a partir do momento que o transistor foi polarizado, que aqui está de noite, aí esse transistor aqui, ele vai ser polarizado com 0,6, que é a tensão de polarização. No caso, ele precisa de 0,6 volts para poder polarizar. Para poder polarizar ele, 0,6. Ele precisa de 0,6. Aí você vai ver que ele vai polarizado aqui, ele vai estar saturado. Porque ele não polarizado, ele está em corte. E ele em corte, ele vai estar com essa chave aqui aberta. O transistor em corte, ele é igual uma chave aberta, ele não conduz aqui, ó. Ele não conduz. Então, quando ele é saturado, aí ele se torna uma chave fechada. Aí, em vez de ter 12 volts aqui, eu vou ter 0. Aí vai alimentar minha bobina alimentada,
do meu relé, vai fechar o contato, que é um relé geralmente tem NA e NF, vai fechar o NF, que é um contato normalmente, aí vai normalmente tá aberto, vai fechar o NA, perdão, vai fechar o NA, que é isso aqui, ó, NA, e vai alimentar e vai ligar a minha lâmpada, tá vendo? Aqui está o gerador, tem que ligar da rede eu ligar em série, né? No caso, eu vou ter que ligar a rede em série. Se você entender, no caso aqui, já está em série aqui, ó. Que é o gerador. Isso aqui está simulando a rede de energia. Gerador. Tá vendo? Então aqui ele vai acender essa lâmpada. Sozinha, no caso aqui, se você usar uma LDR aqui. Então, a partir do momento que ficar de dia, essa resistência aqui vai se tornar baixa, né? E vai despolarizar meu transistor. Meu transistor despolarizado, ele vai entrar em corte, vai abrir e vai desligar o relé e vai apagar a luz. Então, é um circuito bem fácil de você fazer. Se você quiser fazer, ó, é bem facinho. Você pode construir esse circuito por experiência, fazer uma experiência e você vai ver que vai funcionar bem legal. Você compra o LDR, que aqui é resistência dependendo da luz, ó. O luz dependendo da resistência. Então a resistência dele depende da luz. Se a luz estiver acesa, a resistência dele é baixa. Se a luz, se o sol estiver claro, então no caso aqui a resistência dele é baixa. E se tiver escuro, a resistência dele é baixa. Aí ele é controlado de acordo com a luminosidade. Se você pegar uma lâmpada e chegar próximo dele, uma lâmpada, ele vai também, se ele estiver ligado, ele vai desligar. E se você tampar ele, cobrir ele bem coberto com algo que não apareça claridade, ele vai ligar também, certo? Aqui está um resistor de 1K, né? Esse diodo aqui é de proteção para não queimar o transistor, né? Para não retornar o susto de corrente, para não queimar o transistor. E ele é bem simples. Eu criei um circuito de um relé de nível, né? Aí eu vou postar aqui como é que é bem simples. O sistema para você fazer o seu próprio relé de nível, né? Um relé de nível para você ligar numa bomba no poço, né? Para evitar de queimar. Então eu vou postar para vocês. Então tá entendido, né? Então aqui, ó, esse transistor ele precisa 0,6 volts. Aqui tá 0,12. Ele precisa 0,6 para poder ser polarizado, né? E ser saturado, e a chave que está normalmente aberta quando ele está em corte se torna normalmente fechada para poder ligar e acender a lâmpada, né? Certo? Se essa lâmpada, por exemplo, ela estiver apagada e por acaso aqui tiver de noite aqui, aí você tem que verificar a tensão aqui. Como é que está a tensão aqui? A tensão que está aqui, né? Pode ser o resistor queimado, pode ser o transistor que deu defeito. Se essa tensão tiver de 12 volts aqui, é porque o transistor deu defeito. Se não tiver a polarização aqui, né? Se não tiver a polarização aqui, aí pode ser que o resistor queimou, né? Certo? Então você é bem simples de montar esse circuito. Para você montar um sensor de luminosidade, que no caso é o fotocélula. Esse que se usa nos postes na rua. Usa um transistor só, né? Esse transistor é suficiente para funcionar a bobina do relé. O relé funciona com baixíssima corrente. Aí depois eu vou criar outro que vou usar o transistor para reforçar mais, para funcionar o relé mais perfeitamente, certo? Então isso aqui é só um circuitinho que eu postei para vocês quiserem criar, para ligar uma lâmpada em casa, para estar tá ligando sozinho, você não bota num poste na frente de casa. É bem simplesinho, tá vendo? Então, fique todos com Deus e um bom dia. E logo logo eu vou postar o outro do relé de nível, como é que funciona, né? E vou começar a postar os vídeos de novo, tá? Valeu, um bom dia.